Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou o José Alberto Catalão e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Susana Goulart da Costa sobre alimentação e religiosidade. Susana Goulart da Costa é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Doutorada em História pela Universidade dos Açores, é atualmente professora associada com agregação nesta instituição. Os seus interesses de pesquisa versam os domínios da história religiosa e do património cultural. Muito bem-vinda, Susana, muito obrigado por ter aceito o convite para intervir no nosso podcast. O tema da nossa conversa será alimentação e religiosidade, relembro, e, dado ser este o nosso assunto, alimentação e religiosidade acabam por ser duas noções que à primeira vista podem parecer distantes a quem nos ouve. E, portanto, eu começaria por lhe pedir que nos esclarecesse acerca da relação que os hábitos alimentares podem estabelecer com as práticas religiosas e mesmo com outros rituais sociais. Muito obrigada, grata pelo convite, é um prazer estar aqui no Cham Talks. E, efetivamente, à partida, parece haver uma dissonância entre as questões e os hábitos alimentares e a prática religiosa. Mas a pesquisa histórica e uma reflexão científica sobre este binómio, religiosidade e alimentação, claramente dá-nos informação de que os dois campos de reflexão estão intimamente ligados. Há um conjunto de orientações que dependem, digamos assim, das estruturas filosóficas, teológicas e a relação que o homem tem com o mundo natural, intelectual e teológico, que fazem com que adote na sua prática determinados comportamentos alimentares que naturalmente depois têm uma relação direta na forma como este homem crente ou não crente se relaciona com a natureza, com a paisagem, com a economia, com as técnicas. Isto é válido para uma história da alimentação desde sempre, desde que a humanidade de facto começou... É uma história milenar. É uma história milenar, desde que há esta interação com o ambiente, porque alimentar-nos é inerente à nossa sobrevivência, nós só subsistimos porque nos alimentamos. Mas também, eu diria, numa outra ótica, até porque o Cham, como centro de investigação, também tem alguns projetos onde vai amadurecendo esta ideia, que também há uma relação muito próxima entre o vestuário e a forma como nós nos apresentamos ao público, do ponto de vista da nossa roupagem, também com questões teológicas e religiosas. E, portanto, o nosso cotidiano tem um conjunto de sinais, como nos comportamos, como nos vestimos, como comemos, quando comemos, o que comemos, com isto que são as orientações religiosas, e isto de facto faz com que nós consigamos mapear as similitudes entre religiões e entre populações, mas também as suas diferenças. Claro, e portanto, em primeira instância, os modelos de alimentação relacionam-se, portanto acabámos de falar da religião, mas no fundo com a nossa própria identidade, somos de facto aquilo que comemos, na verdade, certo? Somos o que comemos, até porque dentro desta evolução, como disse, milenar, que é o desenvolvimento do homem, desde a pré-história até a atualidade, nós fomos publicando e alterando o que comemos e como comemos, e eu diria que o grande desenvolvimento é um desenvolvimento e uma etapa importante do ponto de vista técnico, que é a capacitação de fazermos fogo. E isto, de facto, até o Darwin dizia que dois momentos muito importantes no desenvolvimento da humanidade é o fogo e a par da linguagem, como duas grandes invenções que de facto são determinantes para o despoletar do desenvolvimento da humanidade ao longo dos milénios, porque o fogo permitiu, para além de a segurança, a questão de nova habitabilidade, permitiu uma transformação de alimentos primários, nomeadamente animais, em comestíveis, que vai alterar a dentição, vai alterar a digestão, vai alterar a capacitação da autonomização do abastecimento humano, e a partir daí o céu é o limite do ponto de vista do desenvolvimento dos alimentos ao longo da história.
Certo? Até sob o ponto de vista alimentar, e avançando agora já um pouco em termos de especificação, no contexto europeu, nós estamos muito habituados a ouvir a expressão dieta mediterrânica, não é? O modelo da dieta mediterrânica como elemento, então, indissociável que não se separa da identidade dos habitantes deste continente, há milénios, precisamente. E as diversas religiões dominantes que proliferaram neste território ao longo deste período, portanto, todos estes séculos, contribuíram para a construção deste regime alimentar que nos é familiar. Portanto, mais uma vez, a convocação da relação muito próxima e profunda entre a alimentação e a religião. Quais foram os momentos históricos marcantes na formação deste modelo, na dieta mediterrânica? Efetivamente, José, eu até acho que nós devemos olhar de forma mais pormenorizada para aquilo que quer dizer a palavra dieta. É uma palavra de origem grega e que quer dizer claramente modo de vida. E, portanto, nós vemos como comer é um modo de vida que nos dá identidade e que tem um certo ADN cultural que depois é diferenciado de acordo com o cronograma histórico e um espaço. As tais categorias da história evoluem no espaço, evoluem no tempo. Na Europa mediterrânica há um conjunto de produtos, metodologias de transformação, hábitos de consumo, hábitos de produção que foram ganhando consolidação e que têm a ver, em primeiro lugar, com aquilo que é óbvio, que é aproveitar aquilo que a geografia oferece. E, portanto, em primeiro lugar, partindo daquilo que é fundamental, que é o território, que é o espaço, a domesticação deste ambiente de acordo com aquilo que a natureza nos permite retirar deste próprio espaço geográfico natural. Depois, um segundo momento que foi o momento da adaptação, ou seja, para além daquilo que naturalmente o território nos permite colher, aquilo que foi os elementos de inovação e, portanto, a tentativa quase de laboratorial de experimentação de tornar o território natural um verdadeiro laboratório ao ar livre e ir experimentando novas plantas, novos animais, a ver como é que eles se adaptavam ao território dos vários países mediterrâneos. E isto foi um processo lento, mas eu diria naturalmente que com as descobertas que a partir do século XV se vão fazendo, é um momento chave para alterar de facto aquilo que era o modelo dominante e dando-lhe um retoque refinado com novos produtos que iam sendo experimentados e que iam claramente casando com aquilo que eram os produtos até então dominantes. Esta história é tão importante que em 2013 a própria Unesco considerou que a dieta mediterrânica tinha maturidade e tinha simbolismo do ponto de vista de identidade para se tornar património mundial da humanidade. E é um património mundial da humanidade que não é apenas identitário de um único país, mas é reflexo de uma identidade que é unânime em várias áreas do Mediterrâneo. E, portanto, a dieta como património mundial da humanidade é uma realidade em Portugal, Chipre, Croácia, na Grécia, Espanha, Itália e Marrocos. E o que é que estes países todos têm em comum? Têm em comum duas características, em primeiro, do que diz respeito aos produtos, um conjunto de produtos-mãe, o azeite, os cereais, as frutas e as verduras, que são a coluna vertebral da alimentação mediterrânica, e depois um segundo grupo que tem a ver com produtos que são também muito importantes, mas menos dominantes do que os primeiros, que é o peixe, a carne, os produtos lácteos e o vinho. E, portanto, isto do ponto de vista das matérias-primas e da sua transformação. Mas a dieta mediterrânica também tem aquilo que é o património intangível, que é a transformação. A forma como todos estes produtos são transformados em alimentos comestíveis e passam a fazer parte daquilo que é o cotidiano alimentar destas comunidades do Mediterrâneo, que vem desde o longínquo período da Antiguidade Clássica e até anterior, e que vão ainda hoje fazendo parte daquilo que é a gastronomia tradicional
dos vários países do Mediterrâneo. Portanto, são momentos-chave, mas todos eles contribuem para que em 2013 tenha havido este reconhecimento internacional por parte da Unesco e, acima de tudo, pela importância de não ser um património de um único país, é um património partilhado e isto é verdadeiramente necessário destacar. Claro, e estou-me a lembrar, por exemplo, de uma cultura que é de certo familiar a todos os portugueses e, enfim, não só, portanto, aos mediterrânicos, digamos assim, no geral, a cultura da oliveira, não é? Ligada ao azeite, é só um exemplo, não é? E, portanto, sem dúvida que, enfim, a ancestralidade também, a antiguidade associada a este modelo, acaba por também justificar por si só, eu penso, a classificação como património da humanidade. É uma das razões também. Estou correto? Exatamente. Muito bem. Talvez falando agora um pouco da sua área de investigação mais em específico, portanto, as tradições alimentares ligadas às dinâmicas religiosas na área geográfica da Macaronésia. Portanto, enfim, uma temática muito ligada também à história religiosa, portanto, que é um domínio que a Susana investiga. E antes de avançarmos propriamente para dentro deste tema, seria pertinente, eu penso, esclarecer o que é afinal a Macaronésia, porque eu acho que esta expressão acaba por ser muito desconhecida da maioria dos nossos ouvintes. Macaronésia é um termo interessantíssimo até pela origem. Macaronésia tem novamente uma palavra de origem grego que tem dois conceitos. Um vem originário da palavra macarrón, e não tem a ver com os macarrons doces que nós por vezes vemos nas pastelarias, mas de certa forma até está ligado. Mas uma é uma origem da palavra macarrón, que em grego quer dizer felicidade. E a segunda questão é da palavra também de origem grega nesoi, que quer dizer ilhas. Que engraçado. E Macaronésia são as ilhas felizes, eu diria que aparece na literatura de época as ilhas afortunadas, porque têm macarrón de felicidade e nesoi de ilhas. E que ilhas são estas afortunadas? São ilhas que geograficamente estão localizadas a oeste de Gibraltar, no Atlântico Norte, e são compostas por 4 grupos de ilhas: Canárias, Cabo Verde, Madeira e Açores. Portanto, são estes 4 arquipélagos que pincelam o Oceano Atlântico na zona norte, ilhas todas elas vulcânicas, e que são estas ilhas afortunadas que na Macaronésia este conceito nasce nos inícios do século XIX por um inglês botânico e geólogo, Philip Baker, que, portanto, considera que estas ilhas têm um conjunto de características em comum que lhes permite constituírem esta família destas ilhas afortunadas, o grupo das ilhas da Macaronésia: Cabo Verde, Madeira, Açores e Canárias. Certíssimo. Então, esclarecido que está este termo, e agora que os nossos ouvintes sabem de que região, ou de que regiões, melhor dizendo, estamos a falar, poderíamos focar agora um culto que está indelevelmente ligado ao arquipélago dos Açores, que é o culto do Espírito Santo. E se tivermos ouvintes dos Açores, com certeza que eles neste momento estarão muito contentes por nós estarmos a focar este tema. Desviando-nos um pouco acerca da gênese desta adoração. Portanto, como nasceu a adoração ao Espírito Santo nos Açores e quais as principais celebrações que lhe estão associadas? O Espírito Santo nos Açores, como festividade religiosa, é indissociável da origem do povoamento nos Açores. Ou seja, o Espírito Santo vem com os primeiros povoadores de Portugal continental para os Açores. Isto significa que no país a devoção à Santíssima Trindade existiu. E existiu desde o período, pelo menos medieval, em que de facto nós sabemos que em várias vilas e freguesias
do continente português havia festividades em honra do Espírito Santo. De uma forma tradicional, estas raízes medievais têm duas leituras ou duas possibilidades de justificação. Uma delas mais filosófica e teológica, que tem a ver com um abade da Ordem de Cister, Joaquim de Fiori, que vive no século XII e que defendia que havia 3 idades para, digamos assim, a felicidade ou o desenvolvimento humano. A primeira idade, que era a idade de Deus, a segunda idade, que era a idade de Jesus Cristo, do Filho, e depois havia uma terceira idade, que era aquela que no futuro iria ser dominante, que era a idade do Espírito Santo. E o que é que Joaquim de Fiori dizia que era esta idade do Espírito Santo? Era uma idade que, ao contrário daquilo que ele vivia no século XII, que era uma idade da igualdade, da fraternidade, em que qualquer plebeu, qualquer peão, qualquer pessoa do terceiro estado poderia ser rei ou imperador. Portanto, é a idade da fraternidade e da igualdade, que é esta a grande ideia-chave que Joaquim de Fiori defende. Provavelmente toda esta filosofia medieval circulou na Europa através das viagens de frades e terá chegado em particular a Portugal pela via dos franciscanos e terá chegado dentro da elite política portuguesa medieval, porque no século XIII uma das figuras que mais vai abraçar estas ideias do Espírito Santo é a rainha Isabel de Aragão, mulher do rei Dom Dinis, conhecida como a Rainha Santa e que, portanto, chegou a ser canonizada, como os nossos ouvintes certamente saberão, e Isabel é, digamos assim, a figura política régia tutelar que vai advogar e manter um pouco esta ideia da devoção à terceira pessoa da Trindade. E, portanto, podemos dizer que de algum modo vai institucionalizá-la? Vai institucionalizar, criando até do ponto de vista o primeiro bodo, o primeiro jantar partilhado, com esta aproximação de que, cumprindo uma das funções das obras da misericórdia, que é dar de comer a quem tem fome. E, portanto, o Espírito Santo é esta ideia de partilha, de fraternidade, de igualdade, e que depois tem várias materializações dentro desta filosofia medieval. E nós sabemos que esta tradição portanto, provavelmente vem com esta influência italiana, vai para Portugal e fica em Portugal ainda cirurgicamente em algumas localidades do país. Mas a verdade é que no século XV, quando os primeiros povoadores vêm principalmente do sul do país, da zona do Tejo para o Algarve, para os Açores, trazem na sua bagagem cultural estas festas do Espírito Santo. Mas nós sabemos que no século XIX e no século XX, na Extremadura, na zona do Alentejo e na zona do Algarve, ainda havia festas em honra da terceira pessoa da Trindade. Mas a pergunta que se coloca é, como hoje ainda há em Tomar, também as festas do Espírito Santo em Tomar, mas a pergunta que se coloca é: porque é que estas festas do Espírito Santo, que existiram com grande proeminência em todo o país, mas principalmente no sul português... Portanto, em Portugal continental, não é? Em todo o Portugal continental, mas acima de tudo na zona do sul, há poucos vestígios das festas do Espírito Santo no norte, mas no sul há, como eu disse, ainda na década de 1920, mas a verdade é que se perderam e não eram dominantes, eram cirúrgicas em algumas localidades, em algumas freguesias. Nos Açores não. Nos Açores isto é património identitário e que é um fenómeno que se verifica em todas as novilhas e em todas as localidades e freguesias das novilhas dos Açores. Portanto, a pergunta que se coloca é: porquê é que esta tradição religiosa, esta devoção à terceira pessoa da Trindade se perdeu no país e hoje está praticamente desvitalizada e se manteve com tanta vivacidade e cristalizou até aos nossos dias, onde as festas ainda são vividas? E eu creio que a resposta a isto tem a ver com aquilo que é um dos grandes fenómenos importantes quando se faz história, que é o território, a geografia. E o facto dos Açores estarem, como eu disse, na Macarronésia, isolados por mar,
onde quando não havia aviões, o barco era o único meio de transporte e por vezes as viagens eram complexas, perigosas, difíceis, longas. E portanto eram ilhas, viviam isoladas da mãe Portugal continental. Mas por outro lado são ilhas vulcânicas, onde há erupções históricas. O que é que eu quero dizer? Significa que durante o período do povoamento e até à atualidade, os habitantes dos Açores assistiram a erupções vulcânicas e a tremores de terra. E isto era assustador. E sem haver mecanismos de proteção, como nós temos hoje, com a proteção civil, com bombeiros, este medo da natureza, para quem é que poderia dar alguma proteção perante a destruição das casas, das propriedades, o fogo? Quem? Deus. Deus era de facto a grande veículo. E o Espírito Santo, perante uma pobreza que vinha dos terremotos, das erupções, do isolamento, de uma bipolarização social que era muito acentuada em várias das ilhas dos Açores, o Espírito Santo dava este terceiro estádio de desenvolvimento, de felicidade, que era a igualdade. Perante o Espírito Santo não havia nobres, não havia burgueses, não havia terceiro estado. Havia um conjunto de irmãos que partilhavam da mesma comida, do mesmo ritual e da possibilidade de um peão se transformar em imperador e do imperador ser idêntico a um peão. E, portanto, nos Açores, a questão geográfica, territorial, vulcânica e insularidade fez com que este apego à religiosidade fosse muito denso e que teve duas manifestações muito grandes, que foi, de facto, o Espírito Santo uma delas. E o Espírito Santo, portanto, é uma festa que começa no domingo a seguir à Páscoa e se prolonga nos 7 domingos consecutivos. E, portanto, para celebrar, de facto, o Pentecostes, que é o dia bíblico em que o Espírito Santo desceu à Terra. E, portanto, é uma festa que se vai fazendo ao longo de 7 semanas, a partir da Páscoa e até ao domingo de Pentecostes. E em que tem várias características, mas, acima de tudo, é uma característica onde se reza o terço, onde há um conjunto de práticas devocionais, mas, acima de tudo, é um momento de confraternização alimentar, onde há um conjunto de ingredientes que são partilhados pela pessoa que oferece esta comida, que são chamadas as sopas do Espírito Santo. E podemos dizer que há ilhas onde esta festa, a festa do Espírito Santo, é celebrada com mais intensidade do que outras, ou há uma espécie de igualdade, entre todas as ilhas no que toca a esta celebração? Todas celebram um pouco, ou há uma ou outra ilha que celebra mais? As festas do Espírito Santo são celebradas em todas as ilhas dos Açores, de forma igual. O que é diferente é, agora sim ligando com as questões da gastronomia, é a forma como as sopas de Espírito Santo são confeccionadas. Para os nossos ouvintes que não conhecem, o que são as sopas de Espírito Santo? A sopa de Espírito Santo é claramente uma sopa que relembra um pouco a gastronomia do Alentejo, porque é pão com carne. Pão e carne, acompanhado com vinho tinto. É a base da sopa. Carne de vaca, deixa-me explicitar, estamos a falar de carne de vaca com pão de trigo, portanto aqui temos a dieta mediterrânica, o pão de trigo, cereal, com a carne de vaca e acompanhado com o terceiro elemento bebível, que é o vinho, que também é, obviamente, património mediterrâneo do sul europeu indelével. E esta sopa feita com pão, cozido com água e a carne, faz-me também recordar, permita-me aqui esta minha blasfémia, mas vou partilhá-la, que recupera um pouco os ingredientes gastronómicos da última ceia de Cristo. Recordemos, a partilha do pão, a partilha do sangue e o corpo do Senhor nas vésperas de ser crucificado. E, portanto, a sopa de Espírito Santo, pelo pão, pela carne e pelo vinho, de certa forma vai buscar simbolicamente a reposição da última ceia bíblica.
Estas sopas são aquilo que todos partilham e que são oferecidas e todos se alimentam. O que se alterna às vezes é o tempero, o tipo de pão e, portanto, a forma, mais pimenta, mais coentro, menos coentro, mais salsa, menos salsa, um acompanhamento e, portanto, de uma forma geral, isto é a base. Há ilhas onde depois é servido um segundo prato, composto de carne assada. Depois, recentemente, associou-se uma sobremesa em que há sempre arroz doce a seguir a esta sopa, mas a base era a sopa, que nós já temos documentos, nomeadamente testamentos do século XV, onde é deixado em testamento o vínculo, a obrigatoriedade de se dar sopas aos mais pobres da freguesia. Provavelmente não seria este tipo de sopa que depois é aprimorada, mas acima de tudo estes ingredientes também são um momento de alegria, de partilha. E nem todos os dias se podia comer carne, como sabemos, mas nestes momentos da Páscoa até o Pentecostes, as sopas permitiam este alimento mais nutritivo, onde a carne dava de facto uma adição calórica ao pão, que era praticamente de consumo diário. Portanto, é uma festa, é um período de festa e de celebração entre iguais. Certo. E deixe-me pegar todas essas tradições alimentares que referiu, relacionadas com as festas do Espírito Santo, deixe-me pegar no arroz doce. Para falarmos agora um pouco de doçaria, para abrir o apetite aos nossos ouvintes. Há sem dúvida que destacar, no que diz respeito à doçaria, precisamente, o papel de relevo que as comunidades religiosas e os conventos em particular possuem na criação de receitas ancestrais que ainda hoje perduram. Muitas delas as conhecemos, não é? Isto aplicado a todo o território português, portanto continental, não só insular, e até à Europa. E a pergunta que eu lhe colocaria era o que é que um doce nos pode dizer acerca do local onde é produzido ou das tradições que lhe estão ligadas? O doce é um dos objetos patrimoniais mais interessantes para nós fazermos história. A história da alimentação, a história da gastronomia vale praticamente como fonte histórica, efetivamente, muito, é uma fonte preciosa. E doçaria, em particular, tem ingredientes na sua historicidade que são, de facto, preciosos. Nomeadamente a doçaria conventual. E a doçaria conventual, que é conhecida por todo o espaço, não só português, mas também em tudo aquilo que constituiu o antigo Império Português, que é composto, acima de tudo, por 2 elementos-chave. Ovos, nomeadamente as gemas, e o açúcar. E os ovos e o açúcar era algo que de facto começa a eclodir no espaço do continente português, principalmente a partir do período das descobertas portuguesas, porque durante a Idade Média a produção de açúcar e a circulação do açúcar era mais reduzido e o açúcar era, acima de tudo, utilizado para a medicina, para os medicamentos. Ora, com a produção da cana-sacarina no arquipélago da Madeira e principalmente com a produção do açúcar no Brasil, começa a haver um maior número de importação, vou utilizar esta expressão, uma maior afluência de açúcar a Portugal, e isso permite de facto que o consumo de açúcar aumente exponencialmente aplicado às matérias-primas que já havia, claramente, que eram os ovos. Posso lhe dizer que, por exemplo, no século XVIII, para um estudo que fiz para freiras clarissas nos Açores, as minhas freiras, permitam-me a expressão, eram as principais importadoras do açúcar que vinha do Brasil. Quando os navios chegavam ao porto da Ilha de São Miguel, 90% do transporte de açúcar destinava-se diretamente a ir para os conventos das freiras clarissas. E elas precisavam de açúcar naturalmente, também para a sua botica, para a sua componente médica, mas precisavam do açúcar brasileiro para fazer os seus doces. Mas nos Açores, e indo diretamente à questão que colocou, há, por exemplo, uma característica diferente relativamente aos doces do continente.
Os doces conventuais continente têm um ingrediente que é muito comum, que é a amêndoa. Estou-me a lembrar, sobretudo, da região algarvia, a amêndoa muito tradicional. Exatamente, muito tradicional, da amêndoa. Ora, os Açores é um território onde as amendoeiras não conseguiram vingar com êxito. E, portanto, nós nos Açores não tínhamos amêndoas. E, portanto, os doces conventuais açorianos não levam amêndoa e, portanto, acabaram por associar outro tipo de ingredientes que não a amêndoa, porque a amêndoa não se deu bem. A mesma coisa há pouco o José falou da oliveira e do azeite. Nos Açores, as oliveiras também nunca se adaptaram à umidade elevada do clima dos Açores. E, portanto, nós praticamente que não temos receitas onde a gordura usada é o azeite, a gordura privilegiada é a banha do porco. É a principal gordura, é a banha do corpo e não é do porco e não o azeite. E, portanto, as diferenças pontuais que há de receituário das doçarias de norte a sul do país foram naturalmente levadas para as zonas da expansão onde os portugueses se foram implementando e construindo comunidades de sustentabilidade, mas a doçaria foi-se adaptando àquilo que eram as matérias-primas locais, mas também recebendo inovações destes espaços que iam sendo descobertos. E isto é algo absolutamente fundamental para perceber toda esta história da alimentação, que é a viagem das plantas, a viagem dos produtos e a forma como eles vão sendo adaptados a estes territórios e vão sendo introduzidos na doçaria, na alimentação em geral, mas na doçaria também em particular. Com certeza, e tendo nós estado a falar aqui, continuando a falar sobre as diversas formas como a alimentação reflete as práticas de várias comunidades sociais nas suas mais variadas dimensões, e já tendo também feito menção à área científica da história da alimentação por diversas vezes, o que eu lhe perguntava agora era que área é esta, por vezes tão desconhecida também dos nossos ouvintes, obviamente muito mais ligada ao meio académico, e quais os contributos que tem dado à ciência? A história da alimentação é um tema de trabalho, não posso dizer que é uma área científica per si, mas é um tema de trabalho e que é extremamente importante pela sua interdisciplinariedade. Fazendo uma análise sobre a alimentação, nós trabalhamos e obrigatoriamente temos que fazer uma análise sobre o setor primário, sobre o setor secundário e sobre o setor terciário. Ao que acresce a toda esta dinâmica dos setores económicos, uma componente que tem a ver com a história social e a história da cultura. E, portanto, é uma área interdisciplinar que exige múltiplos olhares que permitem logo, como eu disse há pouco, olhar para o setor primário e perceber que produtos nós temos e como é que estes produtos-mãe se foram adaptando e se mantiveram incólumes ao longo do tempo. Portanto, há determinados produtos, como é o caso do trigo, que faz parte do património mais antigo do Mediterrâneo e que se mantém intocáveis até à atualidade, mas depois houve inovações. Foi o caso da introdução do milho, que é algo que só no século XVII é que começa a entrar na dieta mediterrânica, mas também a par de outros tipos de alimentos. E, portanto, isto implica que haja um olhar muito relevante sobre aquilo que é o trabalho da agricultura e o trabalho também da agropecuária, mas também depois o trabalho da transformação. Que técnicas são utilizadas na transformação destes produtos? Desde os moinhos, as moendas, o cozimento, tudo isto é importante para que a gente perceba como é que um produto-mãe se transforma num produto comestível e que técnicas são usadas para temperar. O sal, a importância do sal no património português é estruturante e perceber que temperos são usados quer nos salgados, quer nos doces, e isto dá-nos de facto esta relevância. E por fim, o setor terciário, que tem a ver com rotas, com circuitos, com vendas, quem vende, o que vende, a que horas vende, como é que vende, como é que é feito o armazenamento dos produtos, como é que era guardada a água,
Como é que eram guardadas as carnes? Como é que eram salvaguardados, por exemplo, a manutenção das culturas para não serem atacadas pelos ratos, pelos pássaros? Portanto, toda esta capacidade de subsistência que implica uma vigilância, que implica um conjunto de redes de monitorização da salvaguarda das culturas em períodos históricos, recordo aqui, onde não havia pesticidas, onde não havia frigoríficos, onde não havia congeladores e, portanto, manter produtos comestíveis ano atrás de ano, de acordo com os ciclos agrícolas, era uma virtude e era uma arte científica. Saber salvaguardar os produtos em zonas, em temperaturas, em materiais e dentro de recipientes que me permitissem a higienização e a boa manutenção dos produtos para que não fossem atacados ou pela água, ou pelos ratos, ou pelos pássaros, ou pelos próprios pequenos micro-organismos que acabavam por provocar a destruição daquele produto em tempo onde um mau ano agrícola poderia gerar um ano de elevada mortalidade, e isso punha em causa a sobrevivência de famílias, de comunidades, e que de facto sabemos ao longo da Idade Média e da Idade Moderna e ainda em determinados espaços atualmente, os maus anos agrícolas e a incapacidade de lidar com estas angústias climáticas são terríveis para que as comunidades consigam resistir às doenças, às fomes e às pestes. Para terminar, e transpondo agora um pouco para o meio académico de novo, e pedia-lhe que fosse bastante sucinta, portanto, o que é que nos podia e nos pode dizer num minuto acerca do projeto Taste Azores Sustainable Tourism Experiences, que é um projeto onde a Susana é investigadora, portanto, em que está envolvida e que, segundo sei, é um projeto que está ligado, como o próprio nome indica, a experiências sustentáveis, não é? Ligadas ao turismo e ligadas à visita aos arquipélagos açorianos. Exatamente, é um projeto de investigação que está mesmo na sua fase final e é um projeto que teve como objetivo mapear receitas, quer de entradas, pratos principais, doces e bebidas nos Açores e fazer a sua integração daquilo que existe hoje com as suas raízes históricas. E, portanto, é um casamento, que espero que foi um casamento feliz, entre as questões históricas e patrimoniais e a sua utilização como potencial de atratividade turística para revitalizar, por um lado, às vezes, alguns modelos mais sustentáveis de receituário, mas ao mesmo tempo também uma apresentação apelativa de acordo com os requisitos de uma economia ligada ao turismo, um turismo sustentável, um turismo de qualidade que nós também queremos oferecer na região autónoma dos Açores. Portanto, a história e a atualidade nesta dualidade que me parece muito importante, e o texto de facto tentou fazer sustentabilidade científica a estas duas componentes. São os eixos principais deste projeto. Portanto, se os nossos ouvintes quiserem saber um pouco mais acerca deste projeto de investigação, onde poderão encontrar mais informação? Nós temos a nossa página do Projeto Taste, mas também chamava a atenção de que nós temos um conjunto de vídeos que estão disponíveis no YouTube. Se fizeram uma pesquisa por Taste Azores, conseguem disponibilizar imensos vídeos que precisamente andaram a fazer levantamento de receitas, modos de confecção e várias formas de trabalho com a gastronomia açoriana por todas as 9 ilhas dos Açores, e consegue-se perceber pratos que são mais significativos para a comunidade, aonde é que esses pratos são dominantes, que tipo de alimentos são utilizados, como é que são confeccionados, e portanto são receitas feitas por quem sabe, por quem domina esta técnica do bom fazer e do bem comer. Muito obrigado, Susana. Obrigada, foi um prazer. Obrigado também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Susana Goulart da Costa, investigadora integrada do CHAM. Em breve regressaremos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks,
um podcast para ouvir ciência.